Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Cultivo Sustentável. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que com vocês estejam tudo bem, porque conosco está tudo bem, graças a Deus. Nesse vídeo nós queremos falar sobre investimento, né? Vou mostrar para vocês e conversar contigo como nós conseguimos juntar R$ 20.000 com o objetivo de comprar a nossa chácara, ou melhor, o nosso terreno onde será construída a nossa chácara no interior. Se esse conteúdo é relevante para você, já quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito aqui no canal. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o pulo do gato para investir e conseguir conquistar o seu tão sonhado objetivo. Para você que não me conhece, eu me chamo Roberval Sacramento, estamos aqui no canal Cultivo Sustentável, produzindo conteúdos sobre a roça, né, o nosso dia a dia, e vamos compartilhar com todos vocês aqui no YouTube. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e compartilha os nossos vídeos. Sem mais delongas, bora pro vídeo, meu povo. Minha gente, olha, como eu sempre falei aqui, nosso objetivo era comprar um terreno no interior, mas eu precisava entender, alguns passos precisavam ser seguidos, já que a gente não tem um salário alto, então alguns detalhes precisavam ser ajustados para que conseguíssemos atingir essa meta de juntar os R$ 20.000 para facilitar, né, ou a entrada ou a oportunidade, né, de surgir um terreno nesse valor, ou um pouco mais, e a gente complementaria. Então, o primeiro passo foi olhar para o meu orçamento, perceber quanto eu ganhava, né? Quanto eu tinha de despesa. Precisava ajustar alguma conta ali, ajustar alguma outra ali, para que eu pudesse reduzir a minha despesa para sobrar mais dinheiro para tentar investir. Foi aí que eu fui percebendo, né, que havia algumas situações dentro do meu orçamento que precisava ser cortado, ser eliminado, para que a gente tivesse êxito em nosso objetivo. Foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a buscar na internet uma forma de poder potencializar os meus ganhos, né? Os meus investimentos. Foi então que eu conheci os chamados fundos imobiliários. Imóveis, gente, sempre foi o carro-chefe do investimento do brasileiro. A maioria dos brasileiros, principalmente os mais antigos, né, sempre pensavam em investir em imóveis, comprar ali uma casa, colocar para alugar. Porém, investir em imóveis, ele requer um investimento alto, a princípio, porque você vai precisar comprar um terreno, vai precisar construir a casa, ou de repente comprar a casa já direto. Mas aí, em ambas as situações, você vai gastar um dinheiro bom, porque você não vai comprar uma casa por menos de, sei lá, 100 mil, dependendo do local, 100 mil, 200 mil, 300, até 500 mil. E após você ter essa casa, o que, que vai acontecer? Ela vai demandar custos como IPTU, energia, água, né, muitas vezes telefone, internet, e você vai captar o inquilino, vai ter que cobrar o inquilino. Enfim, há uma certa dor de cabeça que está embutida nessa questão de administrar um imóvel para alugar. Então, o mercado, né, facilitou através dos fundos imobiliários, que nada mais é do que o mesmo investimento em imóveis, porém com a organização maior. Agora tem um administrador, um gestor que vai fazer toda essa captação dos clientes, cobrança de clientes, administrar o dinheiro. E você pode comprar cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 10. Isso mesmo, você pode comprar e investir em fundos imobiliários a partir de R$ 10, você já começa a investir. Existem vários tipos de fundos imobiliários, né? Aqueles que investem em papéis, que são dívidas imobiliárias. Existem os fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que existe um imóvel físico onde você investe. Os fundos imobiliários também existem várias modalidades, né? Aqueles que são de shopping center,
galpões logísticos, lajes corporativas, enfim, uma série de investimentos, né, que são realizados a depender do objetivo de cada investidor. Por exemplo, vamos imaginar que você foi a um shopping, uma coisa comum, shopping center, quase todo mundo sabe como funciona. Se um fundo imobiliário ele administra um shopping center, então aquele shopping vai ter lá várias lojas. No final do mês, aqueles inquilinos, né, aquelas lojas vão pagar ao fundo. O administrador vai ser o responsável por recolher todo o investimento, vai captar todo o recurso, pagar as despesas e aquilo que sobra ele vai distribuir, porque essa é a finalidade do fundo imobiliário, distribuir dividendos, né, os chamados proventos, para os seus investidores, para os seus cotistas. Tem fundo, gente, que paga 70 centavos, 80 centavos, tem fundo que paga R$ 1. Então, aí que está o pulo do gato. Se eu tenho uma cota de um fundo imobiliário que me paga por mês em torno de R$ 1, significa dizer para eu ter mais dividendos, eu vou precisar investir em mais cotas. Ora, se eu tenho um fundo que paga R$ 1 naquela cota, se eu tiver 10 cotas, eu vou receber R$ 10. Se eu tiver 100 cotas, eu vou receber 100. Se eu tiver 1.000 cotas, eu vou receber R$ 1.000 de proventos. Então, qual é o pulo do gato? É todo mês você ir ali comprando as cotas, né? Você vai aportando o seu dinheiro, você vai colocando ali o seu salário ou aquilo que dá para você investir, somando mês a mês com essas cotas que vão sendo pagas lá na corretora, você vai comprando mais e mais cotas, aumentando o seu poder, né, de investimento. Então, essa foi a forma como eu utilizei para comprar meu terreno. Eu descobri que havia possibilidade de investir não só em fundos imobiliários, mas sobre também ações, né, que será um tema de um outro vídeo, nós vamos falar sobre ações, mas nesse primeiro momento eu quero falar sobre os fundos imobiliários. Então, eu fui comprando aos poucos os fundos imobiliários, todo mês eu fui, como eu disse, cortei os custos e fui percebendo que já me sobrava, no primeiro momento, 100, aí fui cortando os custos, já me sobrava 200, 300, até que chegou um momento que eu comecei a investir em torno de R$ 400 em fundos imobiliários, e aí à medida que eu ia comprando essas cotas, com o pagamento dos proventos, eu acabava aportando 400, e quando ia lá na conta da corretora já tínhamos R$ 50, tinha R$ 60, e assim ia aumentando à medida que ia comprando mais. E chegou um determinado momento que eu já comecei a receber R$ 200, tinha mês que recebia 200, tinha mês que recebia R$ 300, só de proventos que, somado ao que eu investia do meu salário, que era 400, ficava em torno de 500, 600, às vezes R$ 700. Eu comecei a investir e foi a partir daí, né, que aquele pouco que eu fui plantando ali, ó, foi aumentando e eu fui percebendo que aquele sonho de comprar um lote, um terreno no interior, foi se tornando cada vez mais real e foi assim que eu juntei R$ 20.000. O terreno custou 30 mil reais, né? Então, o que é que aconteceu? Eu peguei empréstimo, na verdade, 2 empréstimos, e aí, como o dinheiro estava investido em fundos imobiliários, e o fundo, minha gente, ele participa da renda variável. Como o nome diz, renda variável, a cota oscila. Ora, ela está custando um preço hoje, amanhã ela pode estar custando outro. Significa dizer que se você comprar uma cota a R$ 100 hoje, amanhã ela pode estar custando R$ 99, ou seja, baixou, como pode estar custando 101, 102, 105, 110, a depender da valorização do fundo imobiliário. Então, você que quiser investir em fundos imobiliários, você precisa estudar, né? Assim como eu fui no início, comecei a estudar como é que funcionava o mercado. Você precisa abrir uma conta numa corretora. Existem várias que não cobram exatamente nada para poder você investir. E aí você vai comprando aos pouquinhos, sabendo como é que funciona o mercado, vai recebendo ali os seus proventos, pouco a pouco, você vai gostando, porque você está vendo o seu dinheiro crescer, mas é preciso que você tenha esse cuidado, porque é um investimento de renda variável
E assim, se você tiver uma possibilidade, né, uma necessidade de você tirar aquele dinheiro que você investiu assim de uma forma urgente, você pode perder dinheiro por essa questão de mercado, de um dia ele estar oscilando para baixo ou para cima. E aí, então, o que é que normalmente os especialistas indicam? Ao se investir em renda variável, você precisa colocar aquele dinheiro que, como você tivesse na sua mente, se eu é, perder, claro que você não vai perder, mas se eu perder, não vai me fazer falta. Então você precisa diversificar, essa é a palavra, diversificar a sua carteira de investimento, de modo que você não coloque todo o seu investimento em um só local. Já diziam os mais antigos que aquele que coloca todos os ovos de uma galinha num cesto, de repente, se aquele cesto for roubado, perde-se todos os ovos. Assim é o investimento. Precisa se fazer uma carteira, você possa ter uma reserva de emergência, você possa ter uma carteira que vai contemplar renda fixa, né, aquele dinheiro que você vai precisar com urgência, e renda variável. Na renda variável você vai colocar um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários, e muitas pessoas não investem em ações, em fundos imobiliários, porque falam dos riscos. Sim, minha gente, há riscos, sim, em investir em ações, em fundos imobiliários. Porém, esses riscos, eles podem ser mitigados à medida que você vai conhecendo como investir nesses setores e vai colocando em sua carteira empresas que ela tem uma capilaridade maior, do tipo, eu vou investir em um setor onde a sociedade não prevê, no curto prazo, não utilizar mais aquele serviço. Exemplo, água. A sociedade vive sem água? Há alguma solução de alguém sobreviver sem consumir água? Difícil, né? Então é um setor perene, é um setor que praticamente a sociedade não avista assim, uma solução que vai substituir a água potável no curto e no longo prazo. Seguros, né? Seguros é um negócio tão rentável que você paga e você não quer usar. Mas quem aqui quer usar um seguro de um carro? Significa dizer que você entrou numa situação, né, difícil de acidente ou coisa do tipo e vai precisar do seguro. Então você paga sem querer utilizar. É um negócio maravilhoso. Bancos, né? Outro setor que de fato é bem perene. Energia elétrica, outro setor também, e apesar que agora existe a energia solar, mas ainda não está totalmente acessível, né? Principalmente para as pessoas de baixa renda, já que demanda um investimento alto no primeiro momento. Então, a energia elétrica ainda é um setor também considerado perene, porque está na maioria das residências e empresas brasileiras. Então, nós falamos aqui de renda variável, nós falamos aqui de ações, nós falamos aqui de fundos imobiliários. Eu quero mostrar para vocês aí na tela, olha quanto foram meus ganhos nesse determinado período. Perceba o quão foi oscilando, né? Teve meses que ganhou um pouco mais, meses que ganhou um pouco menos, e é assim que funciona, gente, a renda variável. Né? Você vai ganhando à medida que os fundos imobiliários vão captando mais recursos. Tem meses que capta menos, porque tem aquele inquilino que não paga, tem aquele inquilino que atrasa, como um imóvel normal. Então, o que acontece? O administrador ele vai fazer esse cálculo, né? Ponderar aqueles que ficaram devendo, vai fazer a cobrança, mas o que ele vai distribuir vai ser, excetuando, claro, aqueles que ficaram devendo ali. Mas no outro mês, possivelmente o inquilino vai pagar não só o que ficou devendo, como o mês anterior, então a tendência vai ser o fundo pagar um pouquinho mais. Então é nessa oscilação que o investidor vai ganhando aos poucos, né, e juntando o seu dinheirinho lá, crescendo em seu investimento na Bolsa de Valores. Então foi dessa forma que eu consegui juntar R$ 20.000 para comprar o meu terreno lá no interior, né, realizar os meus sonhos, lembrando aquilo que eu disse, tomei empréstimo para complementar, também para construir
a fundação, isso me ajudou muito, mas perceba que o fundamento, né, de você começar a ir ali poupando, a você ir ali investindo, pode facilitar, né, potencializar você chegar ao seu objetivo. Se você tem alguma dúvida, se você tem interesse em investir em fundos imobiliários, em ações, você pode deixar nos comentários se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se você quiser algum esclarecimento, que a gente vai estar aqui à sua disposição para te ajudar a você também potencializar aí os seus ganhos e chegar a um resultado positivo para comprar, gente. Não só um terreno, tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que quer comprar um carro, uma moto, enfim. Qual o seu sonho? A distância entre você e seu sonho está no poder, né, de poupar, de você poupar e de você conseguir uma rentabilidade a partir daquela poupança que você tem. Tem gente que não quer investir em ações de fundo imobiliário, faz uma poupança, tem gente que faz, apesar que a poupança não é considerado hoje um investimento, mas se você já guarda um dinheirinho na poupança, você já está na frente de muita gente, que a maioria não poupa. A maioria não consegue poupar, né? Então, esse é o resultado, né? Nós conseguimos atingir o nosso objetivo, gastamos nosso investimento em fundo imobiliário, que tivemos que vender para poder fazer a construção lá. Graças a Deus, nós conseguimos comprar o terreno, como eu falei, juntei com o dinheiro do empréstimo, a gente não só comprou o terreno, como fez a fundação, levantou alguns blocos, por meio dessa disciplina, né, da educação financeira. A gente sabe que, infelizmente, essa seria, né, uma disciplina que era para estar na grade curricular, a educação financeira, mas a gente sabe que não há interesse nem do governo, muito menos dos bancos, que esse conhecimento chegue até nós. Se vocês, muita gente não sabe, eu sou formado em administração, gente, e eu posso dizer com toda certeza que eu tive algumas disciplinas, financeira 1, financeira 2, administração financeira orçamentária, várias disciplinas relacionadas a esse tema, porém, nunca nos ensinaram a gente investir. Eles ensinavam a gente a calcular os juros que a gente paga para o banco, mas não ensinavam que a gente também pode ter esses juros em nosso favor a partir do momento que a gente poupa e empresta o nosso dinheiro também através de fundos imobiliários ou através de depósitos, através de serviços bancários, né? Tem alguns serviços bancários que você empresta seu dinheiro e é remunerado a partir daquele dinheiro que você empresta para o banco. Então, infelizmente, o governo não tem essa cultura de colocar esse ensinamento, porque a intenção do governo é que a gente fique sempre endividado, sempre refém dos bancos, né? São quem dominam a economia do país. Então, se você gostou, peço a você o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e um bom investimento para todos vocês. Tchau, minha gente, um forte abraço.